A final de um dos torneios mais importantes do futebol africano terminou com os jogadores deixando o campo, um pênalti de cavadinha nos acréscimos, intervenção do presidente da FIFA e punições milionárias depois do apito final. O Senegal foi campeão, mas a grande pergunta é: a final da Copa Africana de Nações foi decidida no futebol ou na confusão? Hoje a gente vai explicar tudo o que aconteceu na final mais polêmica da história recente da Copa Africana. Desde o pênalti que quase fez o time abandonar o jogo, até as punições que vieram dias depois. A final da Copa Africana de Nações colocava frente a frente Senegal e Marrocos. Duas seleções em momentos históricos distintos, mas igualmente fortes. De um lado, o Senegal buscava confirmar sua consolidação como potência continental, defendendo o título conquistado em 2022. Do outro, Marrocos jogava em casa, empurrado pela torcida, tentando transformar o fator local em título. Dentro de campo, o jogo foi tenso, físico e muito equilibrado. Poucas chances claras, muita disputa e uma arbitragem constantemente pressionada por jogadores e torcedores. O placar seguiu zerado até os minutos finais, e foi justamente aí que tudo saiu do controle. Já nos acréscimos do segundo tempo, o árbitro foi chamado pelo VAR. Na revisão, marcou o pênalti para o Marrocos, alegando falta de Malik Diouf sobre Brahim Dias, dentro da área. A decisão caiu como uma bomba no banco dos jogadores do Senegal. A revolta tinha contexto. Pouco antes, o Senegal havia tido um gol anulado por falta ofensiva, também muito contestada. Para os senegaleses, duas decisões seguidas, ambas contra eles, em momentos decisivos. A reação foi imediata. O técnico Pape Thiaw pediu para que os jogadores deixassem o gramado, e eles deixaram. Por alguns minutos, a final da Copa Africana esteve oficialmente ameaçada de abandono. Enquanto o clima esquentava, um jogador teve um papel decisivo fora das quatro linhas: Sadio Mané. Capitão e principal nome da seleção, Mané conversou com os companheiros, com a arbitragem e com a comissão técnica. Foi ele quem convenceu o time a voltar para o campo. Sem esse gesto, a história poderia ter terminado de uma forma ainda mais grave, com derrota administrativa ou sanções imediatas. O jogo recomeçou, e então veio outro momento surreal. Brahim Dias, o jogador que sofreu o pênalti, foi para a cobrança. Em um estádio tomado por tensão, ele tentou uma cavadinha. A bola foi fraca, no meio do gol. O goleiro do Senegal defendeu com facilidade. Poucos segundos depois, o árbitro apitou o fim do tempo regulamentar. O Marrocos desperdiçava a chance de decidir o título ali. O Senegal, ainda indignado, ganhava um fôlego emocional inesperado. A final foi para a prorrogação. Logo aos 3 minutos da prorrogação, Pape Gueye aproveitou uma oportunidade dentro da área e marcou. O gol foi um alívio, quase uma catarse para o Senegal. O Marrocos ainda tentou reagir, criou algumas chances, mas não conseguiu empatar. No apito final, o Senegal era bicampeão da Copa Africana de Nações. Mas a comemoração vinha acompanhada de um sentimento estranho. O título estava confirmado, mas a polêmica estava apenas começando. Poucas horas depois, quem se manifestou foi Gianni Infantino, presidente da FIFA. Em nota oficial, ele até começou parabenizando o Senegal e Marrocos, mas o tom mudou rapidamente. Infantino classificou o que aconteceu como cenas feias, inaceitáveis e afirmou que aquele tipo de comportamento coloca em risco a essência do futebol. Ele criticou jogadores, comissão técnica e também torcedores, lembrando que atletas são exemplos dentro e fora do campo. Mais do que criticar, Infantino deixou claro que esperava punições por parte da Confederação Africana de Futebol. E elas vieram. Dias depois, a CAF anunciou uma série de punições pesadas. Para Senegal, Pape Thiaw, técnico da seleção, suspenso de 5 jogos, multa de $100 mil. Para a Federação Senegalesa, $300 mil por conduta de torcedores, $300 mil por comportamento de jogadores e comissão técnica, e uma multa adicional por cartões recebidos. Para os jogadores de Senegal, Cheikh Baroy Ndiaye e Ismaïla Sarr, suspensos por 2 jogos. Já para Marrocos, Achraf Hakimi, suspenso de 2 jogos, um com pena suspensa. Ismael Saibari, suspenso por 3 jogos e multa. Para a Federação Marroquina, multas por uso de lasers, mau comportamento dos gandulas e conduta da equipe. E é importante informar, todas as punições valem apenas para competições da CAF, não afetam Copa do Mundo e torneios da FIFA. Apesar de tudo, a própria CAF reconheceu: a Copa Africana foi brilhante em vários aspectos: organização, público, qualidade técnica. Mas a final ficará marcada, não só pelo campeão, mas pela sequência de erros, decisões contestadas, reações emocionais e intervenções externas.
Ela virou um exemplo claro de como a pressão externa, somada a decisões da arbitragem no limite, pode transformar um jogo histórico em um episódio caótico. O Senegal é campeão, isso é fato, mas a final da Copa Africana de Nações deixa um alerta importante. O futebol vive de emoção, mas quando a emoção ultrapassa certos limites, o espetáculo corre risco. Essa final mostrou o peso da arbitragem em jogos decisivos, a responsabilidade de jogadores e técnicos e como decisões fora do campo podem ser tão importantes quanto gols. No fim, ficou o título, mas também ficou uma das finais mais controversas da história recente do futebol africano. A final da Copa Africana de Nações terminou com o campeão, mas deixou muitas perguntas no ar. Foi um erro de arbitragem? Um exagero na reação dos jogadores? Ou apenas o reflexo da pressão extrema que envolve uma decisão desse tamanho? Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o pênalti foi bem marcado? As punições foram justas ou pesadas demais? Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente sempre lê e continua o debate por aqui. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor tudo o que aconteceu nessa final polêmica, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer. E se você curte vídeos nesse estilo, com contexto e história por trás do futebol, se inscreve no Além das Quatro Linhas e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Porque no futebol, o jogo só acaba quando a história é contada até o fim. Tamo junto e até a próxima.